11 horas, 6 minutinhos, 11 e 6. Muito bom dia. Eu sou do Ben Harper. A gente começa efetivamente o programa de hoje sem tentar complicar muito a vida de ninguém nesse programa. A gente vai falar sobre isso, trocadilhos, brincadeiras, já chamando todo mundo para puxar uma cadeira, puxar o seu mate, né, seu suco, sua garrafa d'água, o que estiver fazendo, aumentar o som e vem participar com a gente. Se não necessariamente ativamente mandando um WhatsApp que você pode fazer agora pelo 999530616 ou no telefone 32209400, você pode apenas acompanhar e ficar aí pensando, né? Porque pensar, refletir sobre os temas propostos já é 90% do caminho que a gente deseja aqui, que é provocar essas reflexões nas pessoas, inclusive em nós mesmos. Começa conosco, né? Começa com a gente e depois a gente vai ecoando. Para nos ajudar com o tema do dia, na segunda-feira, a gente chama o Ronaldo Velho Bueno, ele que é jornalista, ele também é mestre em letras e cultura. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes do rádio, do Facebook, da Alexa, a galera que está nos acompanhando aí pelos diversos canais. Maravilha, coisa boa poder estar, né, com pessoas inteligentes, cultas, e o Ronaldo, eu brinquei com ele, brinquei não, falei sério, né, de que ele é mestre em letras e culturas, tem aí todo esse mestrado agora, que já foi concretizado ano passado, mas a festa de formatura, a celebração foi esse final de semana. Foi fim de semana. Parabéns. Obrigado, Beverly. Esses momentos assim de formatura, de encerramento de ciclo são sempre muito bons, né? Eles simbolizam uma caminhada, uma jornada que a gente faz, que tem bastante trabalho, que tem bastante dedicação. Então, eu acho interessante. São poucas as universidades e faculdades que fazem cerimônia de titulação para cursos de mestrado e doutorado, né? A gente está muito mais acostumado a participar de formaturas de graduação, né? Mestrado e doutorado não são todas as universidades que fazem. A UX optou por passar a realizar esses eventos aí nos últimos anos, né? Eu finalizei o meu mestrado em julho de 2023, julho do ano passado, né? Mas acabei não fazendo a cerimônia nem no ano passado. No início desse ano houve a questão das enchentes, né, dos alagamentos, que fez com que o evento fosse cancelado, então foi transferido agora para o final de semana. Então, uma etapa aí que se cumpre, Beverly. Mais uma. Tu sabe, Ronaldo, que eu não faz muitos anos, fazem alguns anos, não muitos, coisa de uns 4, 5 anos, que na minha jornada pessoal, na minha vida pessoal também, eu passei a valorizar muito estes momentos simbólicos e quando eles existem, né, quando eles são formais, poder utilizá-los ou criar os nossos próprios mecanismos, né, as nossas próprias pequenas celebrações, porque por vezes a gente se esquece de fazer isso, não dá muita importância. O mundo regrado e motivado pelo dinheiro, pelo ter, pela realização, pela execução de tarefas, pelo trabalho, e não estou aqui fazendo uma crítica pontual, é um fato, vivemos neste cenário, nesse contexto, imersos nele, e por vezes a gente vive sem parar para pensar as nossas pequenas conquistas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro do que eu quero dizer, você que está escutando a gente agora, aí, e que tem o hábito de dizer, nossa, hoje o dia foi tão corrido, eu não fiz nada. Esse não fiz nada é muito ingrato com todos nós, seres humanos. Muito. Porque muitas vezes fizemos tantas coisas, mas elas não trazem um resultado monetário. E aí a gente fica pensando assim, não fiz nada que te trouxesse, quem sabe, imediatamente um resultado monetário. Mas quantas coisas a gente faz, Ronaldo, que a longo prazo nos trazem, por exemplo, uma economia e não gastar com doenças, com estresse, com preocupação, com o desgaste físico e mental que vamos... E no frigir dos ovos, ainda assim, mesmo o nada que a gente faz, ainda no final traz recompensas, inclusive monetárias. Deixar de gastar com coisas que a gente gastaria se não se atentasse para elas, né? Por exemplo... E não é só ao final do dia, né? A gente tem sempre ouvido as pessoas comentando que, nossa, parece que esse ano passou mais rápido, parece que o tempo passa cada vez mais rápido, né?
como alguém que estuda processos culturais, eu defendo muito a necessidade de termos momentos de ritualização, né? Ritos de passagem, que a gente saiba fazer as comemorações cíclicas, né? Se a pessoa gosta de comemorar o Natal, que está se aproximando, né? Que comemore o Natal de uma maneira calma, porque esses momentos, assim, eles são representações simbólicas, né, e que nos ajudam a ver o tempo de uma outra forma, que não tão rápida, não tão apressada. Então eu até sugiro, volta e meia, tem algumas situações para as quais eu sou convocada, Ronaldo, a, enfim, prestar algum tipo de assessoria, ou conversar com pessoas em determinadas áreas e parece tão óbvio, né, uma coisa que eu estou falando, eu mesma digo, nossa, mas isso é tão óbvio. Mas vivemos um tempo que o óbvio precisa também ser dito, né? A gente costuma dizer o seguinte, precisa que eu desenhe? Sim, desenha. Porque é isso, a gente está perdendo alguns referenciais e precisamos retomar eles e checar. Tem certeza que é isso mesmo? E às vezes fazer esse checklist, né? Por exemplo, você que está escutando agora o programa, você já parou para fazer uma conta das realizações que você fez e o quanto isso traria em dinheiro, por exemplo, converter em dinheiro? É uma coisa que eu tenho sugerido muito às pessoas a fazerem, Ronaldo. Converta em dinheiro os teus feitos diários. Seja no trabalho ou na vida pessoal. Se você fosse pagar, por exemplo, a limpeza da casa que você fez, a jardinagem que você fez, o cuidado com os pets que você fez, a ida ao mercado, né? Esse trabalho, se você fosse pagar para fazer, que você mesmo fez, quanto em dinheiro você teria que ter pago? Porque é interessante, quando a gente começa a converter por uma lógica que é a lógica atual, que é a lógica do dinheiro, do capital, a gente começa, nossa... Tô potente, hein? Tô poderoso, tô grandão. É interessante fazer exercício. É um exercício interessante mesmo. E a gente tem uma pressão de produtividade, né? É isso que você falava no início do programa, justamente sobre passar o dia e ter a impressão que não fez nada, né? O que seria esse nada? Nada em relação ao quê? Né? A gente precisa estar produzindo. Precisa estar produzindo para considerar que fez alguma coisa, né? O que precisaria ter sido feito para que a gente chegasse no final do dia satisfeito, né? Me parece que tem uma pressão por estar fazendo alguma coisa. E isso faz com que nós mesmos condenemos o ócio, assim, condenemos os momentos de lazer, de não estar fazendo alguma coisa. E eu adoro esses momentos de preguiça, momentos de não fazer nada, embora a gente precisa ter um exercício constante de não se culpar por eles. É verdade. Eu lembro, Ronaldo, que logo no meu início de jornada, assim, trabalhando aqui na Rádio São Francisco mesmo, e o Ronaldo vai lembrar que certamente ele passou por isso também, não só aqui, mas em outros veículos que já trabalhou, que uma das coisas que a gente sai da faculdade, por exemplo, nós que somos da comunicação, nós saímos treinados a olhar o nosso faro, o nosso olho, para identificar o que é pauta, né? A gente é treinado para isso, então a gente vai olhando, Então a gente começa a olhar as coisas por essa perspectiva, assim como quem é da economia, como eu disse, vê as coisas por um outro prisma, que é o prisma dos resultados financeiros, monetários, a coisa do capital. E eu lembro que nas primeiras vezes que eu ia no balanço, em Caxias do Sul existe todos os meses, né, um momento em que a Câmara de Indústria e Comércio e Serviços de Caxias do Sul, junto com a CDL, as duas instituições, elas divulgam um balanço da economia da cidade. É tradicional, existe há mais... Eu estou aqui na rádio há 21 anos, então há mais de 21 anos, né? E a gente ia para lá, Ronaldo, e essas pessoas da economia, elas já nos entregavam o material meio pronto, elas apresentavam as minúcias, mas já tinha lá um relatório meio pronto, que é a economia de Caxias do Sul cresceu ou retraiu X% em relação ao mês anterior e tinha também a soma dos 12 meses. E uma vez eu fui tentar entender melhor, porque o que a gente faz, nós jornalistas? A gente olha para a notícia. O que é a notícia? O quanto cresceu ou o quanto diminuiu, né? Na comparação com os dados anteriores. Mas essa não era a melhor informação. Conversando com um economista um pouquinho mais, eu entendi que o que vale não é o último resultado, é o resultado de 12 meses.
E se a gente puder acompanhar dos 24 e assim sucessivamente, porque essa é uma tendência na curva da economia que faz sentido para quem é da economia. Ou seja, o que eu quero dizer com essa ópera toda, com essa explicação toda, é que todos os dias a gente aprende a olhar as coisas por um lado. Nós estamos acostumados a olhar pelo lado em que a gente mais usa, mas não quer dizer que seja o único nem o melhor. Olha só, nós começamos falando da formatura do Ronaldo. Né? Deixa a gente falando um pouquinho com liberdade, que a Socorro, gente já né? vai para 3, 4 assuntos diferentes, né? Olha, a Isabel Viapiana, ela brincou que ela não vai puxar o chimarrão, nem a água, que eu sugeri, né? Ela vai puxar uma melancia geladinha. Porque tá muito quente pro chimarrão. E ela botou aqui uma pessoa comendo uma melancia, né? Que ela tá comendo melancia e escutando o programa. Traz a melancia, né? E vamos participar. E ela já começa dizendo o seguinte, que as donas de casa, quando perguntadas se elas trabalham, elas respondem, não, só em casa. É essa a lógica. Que é uma né? injustiça tremenda, né? Total. Porque é uma desvalorização do trabalho, todo o trabalho que uma casa demanda, né? Nossa. E que não é um turno, não são 2 turnos, não são 8 horas, não é horário comercial, né? Muitas vezes é ali o dia inteiro. Então é uma injustiça tremenda isso. É verdade. Mas isso não é para entregar para ninguém, é para você ter noção, porque quando a gente se apropria dessas informações, Ronaldo, a gente muda em relação ao nosso próprio fazer. O Júnior Gomes também já sinaliza que está conosco aqui, muito bom dia, né? Na live, para quem quiser acompanhar, nós estamos transmitindo em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Lá está o Everton Santos, que já de imediato cumprimenta aqui o Ronaldo, a mim, a todas as pessoas, dizendo aí, bom início de semana, acompanho todos os Tá na Pauta. Muito obrigada, né? Ah, perfeito, muito obrigado. Quem quiser participar, vem conosco. O tema de hoje é aquele, Ronaldo. Até o Ronaldo me perguntou, aconteceu alguma coisa, Beverly, para tu propor esse tema? Ai, fiquei pensando, aconteceu a vida, Ronaldo. Tá acontecendo, Neste né? exato momento acontecem coisas. Que é aquela velha frase. No passado, a gente dizia assim, ao invés de complicar, vamos simplificar. E hoje Isso. a frase mudou, a gente costuma dizer assim, para que a gente vai simplificar se a gente pode complicar? Não, complicar é mais gostoso, é mais divertido. E me parece que, eu não sei exatamente se você conseguiu chegar no marco inicial, ou num pretenso marco inicial de como ficamos tão... Ronaldo, a gente é bom em complicar. Todo mundo parece que já nasce... Todo mundo é bom em complicar. Nossa, o pessoal já nasce com certificado. Complicador por natureza, né? Até criancinha pequena tá complicando. Que antes não complicava tanto. Simplificar. Criança era o lugar da simplicidade. Eu não quero dizer que não é. Mas tem criança que complica também, né? Então, como ficamos tão bom em complicar? E faz muito sentido, porque tem uma ironia ali, olha, para que a gente vai simplificar se a gente pode complicar? Parece que tem uma ironia, uma piada, um desejo consciente de complicar as coisas. Parece que as coisas simples não são tão boas. Não. Quando tu me propôs esse tema, Beverly, a primeira lembrança que me veio é que é muito difícil, quem está nos ouvindo certamente já passou por essa situação, está conversando com um amigo, com uma amiga, tomando um café, tomando um chimarrão em casa, a outra pessoa está desabafando, falando algum problema e a gente responde com aquela famosa frase: é complicado, viu? Complicou. Complicou. Aí a coisa ficou complicada, né? Ou é complexo, porque até uma das palavras que a gente usa em vez do complicado é o complexo. E eu fui para o dicionário porque eu adoro ir para dicionários. Essa é uma prática minha de pesquisa, de sempre, assim, de entender o significado das palavras. Por que eu faço isso? Porque muitas vezes, e nós como jornalistas, assim, a língua portuguesa é a nossa ferramenta de trabalho, né? Independentemente de onde a gente exerça a profissão, a comunicação, a língua portuguesa é a nossa ferramenta. A gente pode estar no rádio falando, mas por meio da língua. Se nós estamos escrevendo em um jornal, em uma revista, é por meio da língua. Se a gente está falando na televisão, se a gente está falando num vídeo, numa live, é por meio da língua que a gente se expressa e se comunica. Então, fui para o dicionário, né? Para ver o que tinha ali em relação à palavra complicado, complicação, complexo, né? E olha só que interessante o que eu localizei, Beverly, que
Sobre a origem dos termos. Os dois termos, eles são de origem latina. O complexo vem do latim complexus, que significa algo composto por várias partes. Já complicado vem de complicare, também do latim, e que significa dobrado ou enrolado. Ou seja, uma coisa que poderia ser simples, mas se tornou confusa. E isso é interessante ir para a origem dos termos, porque a gente começa a entender a diferença entre algo que é complexo e algo que é complicado, que parecem sinônimos, mas não são. O complexo diria respeito, então, a uma coisa com muitas partes que são conectadas. Pode ser difícil de entender, mas não é confusa. A gente pode dizer que uma instituição, que uma empresa tem uma organização complexa, porque existem vários departamentos, existem departamentos que se conectam, dialogam entre si, uma estrutura complexa. O nosso pensamento, quando a gente fala sobre o ato de raciocinar, o nosso pensamento ele é complexo, o que não significa dizer que ele é confuso. Por quê? Nós temos como que nós nos expressamos? Por meio da língua, seja falada ou escrita. Quando a gente fala de língua falada, ela é linear, né? A gente organiza as palavras do início para o final, formando frases. As frases são lineares. O que eu quero dizer com isso? Elas têm início, meio e fim. Um texto também, se a gente está falando o que pensamos, é por meio de um texto que no português vai da esquerda para a direita, de cima para baixo. É assim que a gente se convencionou a escrever. Quando a gente está lendo um livro, é assim também. Mas o pensamento humano, ele é muito mais complexo. Ele não tem uma direção lateral, uma direção horizontal que vai da esquerda para a direita, né? Quando a gente está pensando em uma coisa, né? Acho que você que está nos ouvindo talvez vai se identificar imediatamente. A gente está pensando num problema do trabalho, de repente lembrou que acabou o arroz em casa, tem que passar no supermercado para comprar alguma coisa, no meio do caminho para o mercado lembra de uma outra coisa, de uma outra tarefa que tem que fazer. E já lembrou que quer assistir o capítulo da novela de noite. Enfim, o pensamento humano ele não segue uma lógica de linearidade com início, meio e fim. Isso é algo que é um exemplo de complexo. Não quer dizer que o nosso pensamento seja confuso, mas que ele parte em todas as direções. O cérebro é algo complexo. Beleza. Vamos para o complicado, então. O significado de complicado já é outra coisa, que é algo que envolve obstáculos desnecessários. Aí está a palavra-chave. Obstáculos desnecessários, informações confusas ou burocráticas. Então, repare que o complexo é algo que está interconectado em múltiplas direções, e o complicado é algo que está relacionado à nossa capacidade de colocar obstáculos onde não precisaria colocar obstáculos às vezes, né? É aquela complicação que parece algo, se não voluntário, às vezes involuntário, mas algo essencialmente humano. E sobre a tua pergunta inicial, se nós viramos complicadores, eu gostaria de abordar, Beverly, os aspectos culturais disso, né? Porque me parece um fenômeno... É difícil a gente falar por outros tempos históricos em que não vivemos, né? A gente não tem acesso a essa informação de como que era a vida, sei lá, há 300, 200 anos. Será que as pessoas complicavam tanto as relações sociais, as relações humanas, como a gente complica hoje? Não tem como saber. A menos que a gente vá ver cartas, relatos, escritos da época, né? Mas a gente não tem como sentir a sensação de estar naquela época, né? Isso inevitavelmente. Mas sobre o nosso tempo, sobre o 2024, esse sim a gente tem como sentir, né? Que é um tempo que parece que as informações são truncadas, são complicadas. E, por um lado, nós temos o excesso de informação
que complica muito as coisas. A gente não aprendeu ainda a lidar com o excesso de informações à nossa disposição. E, mais uma vez, a gente entra aí num tema que é recorrente e é um sinal dos nossos tempos e nós precisamos debater a exaustão, porque ainda é muito recente do ponto de vista histórico, que é a internet, que são as redes sociais. Esse emaranhado de informações, e repare que a palavra emaranhado, ela remete à complicação, porque quando a gente vê um poste de luz, quando os fios estão emaranhados, dá uma visão meio chata, né? Parece que aquilo vai sair faísca a qualquer momento. E o que a gente tem à disposição hoje de informação não deixa de ser um emaranhado. A gente é a geração que mais tem à disposição nossa ao longo da vida informações, Beverly. E isso, por um lado, é muito bom, porque nós temos uma capacidade de conhecer coisas que os nossos antepassados não tinham, né? Ao mesmo tempo, a gente não sabe para onde que a gente vai olhar, porque a gente está com a tela da televisão ligada, tem o celular ali trazendo estímulos para a gente, a informação que chega pelo WhatsApp com uma conversa, a gente abre o Instagram, tem outra coisa, abre o Facebook, tem outra coisa nos chamando, e daí tem 5, 6 conversas ali no nosso WhatsApp não respondidas, e parece que se a gente não responder, o mundo vai acabar. Eu não sei como é que é com vocês, mas não vai acabar? Não vai, por incrível que pareça, não vai. Mas não sei como é que é a sensação tua, Beverly, quando vê aquelas notificaçõezinhas laranjas, vermelhas que vão entrando ali no WhatsApp. Aquilo dá uma aflição, que a gente vai vendo o númerozinho subir, e daí chega no trabalho, tem lá 70, 120 e-mails não lidos. E daí a gente não consegue dar conta de ler os e-mails que estão na caixa, porque já estão chegando outros. E, ao mesmo tempo, tem uma demanda do trabalho para responder. Uhum. Então, esse excesso de informação, que é algo característico do nosso tempo, ele ajuda a complicar as coisas. É fato. Existem coisas que favorecem a serem complicadas. Eu concordo contigo, Ronaldo. Mas eu vou me permitir aqui complicar um pouquinho o que você disse e discordar de algumas ponderações, não necessariamente uma discórdia, mas assim, trazer alguns elementos que você trouxe com um pouquinho mais de atenção. Por exemplo, você disse que não dá para a gente saber como era a vida no passado, se era mais ou não complicada, mas dá para a gente saber. A gente tem aqui a perspectiva histórica. A gente tem uma perspectiva histórica do que aconteceu. Talvez o que não dê é para saber como as pessoas se sentiam. Uhum. Porque sentimento é do campo pessoal e não coletivo. Então, vou só trazer aqui que nós nos sentimos hoje impactados por essa complicação que gera confusão, estresse, sensação de inércia. A gente fica, às vezes, diante de tantas coisas por fazer, de tantas situações para as quais não temos a solução, que a gente fica, às vezes, paralisado. Ela nos paralisa. Então, isso é um sentimento. Me parece, né? Me pareceu que tem um pouco disso. E além de termos um excesso, uma overdose de informações, Ronaldo, nós temos uma overdose de estímulos, que são os meios de entrega, que são as cores, que é o piscar, que são a questão do efeito sonoro, do efeito luminoso, que você acabou de dizer, fica piscando, fica com cores diferentes. Então, não é só a informação, é o estímulo. Somos estimulados para ter uma resposta imediata, o tempo inteiro. Essa imediatez também complica a nossa vida, porque nem tudo precisava ser imediato. Se a gente for fazer uma análise bem profunda da maioria das coisas para as quais somos estimulados ao longo do dia, bem assim, friamente, descolados das emoções, a gente veria que metade das coisas, talvez até mais, não precisava daquilo tudo, não carecia daquilo tudo. Então, é um filtro equivocado, é como se o filtro estivesse errado, aplicado no lugar... Mas essa é a minha percepção sobre as coisas, que é do meu campo da percepção pessoal. Quando você fala sobre a questão do paradoxo de que se as coisas eram ou não no passado complicadas, Ronaldo, talvez você que é mais jovem não, mas eu tenho 52 anos de idade. Eu vi a mudança. Eu tenho vida
em mim mesma para dizer... Passaram a ser mais complicadas. As coisas são mais complicadas hoje. Certamente as coisas são mais complicadas. Nós vivemos no campo hoje de que existe sim a complexidade de todas as coisas pelo aumento do número do tráfego de informações. Isso é um fato. O tráfego de informações é maior, isso é um fato também. Tem gente que está vivo para dizer... não é pouco maior. Muito. É um universo maior. É exponencialmente maior, assim como é a era digital. A era digital vem com uma lógica digital, que é a lógica exponencial. É a lógica de que 1 mais 1 não é mais 2, é 1.400. Ela mudou a lógica, é uma lógica exponencial. Ok, mas o que a gente complica? A gente complica porque, embora isso seja um fato, a gente fica querendo discutir com ela. Aí complica. Me parece que é nesse campo da complicação. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer assim, mas eu tenho razão. Aí outro, não, mas eu tenho razão. Não, mas eu tenho razão. Não, mas eu tenho... E na briga de razões, que não está errado, ter razão ou ser racional, porque razão é disso, né? Ser racional, ela é legítima, mas ela é legítima se bem aplicada. Quando que entra a complicação, é quando a gente quer aplicar ela no lugar errado. E aí não é porque é complexo. É porque é do campo do ser complicado. Eu quero aplicar na hora que eu quero. Não importa se vai ser efetivo ou não. Não importa se vai trazer bons resultados ou não. Não importa se vai me ajudar a resolver um problema. O problema é chegar em tal lugar. Mas ao invés de chegar em tal lugar e criar estratégias para isso, a gente fica no quem tem razão. É direita ou esquerda? A gente fica arrazoando sobre o assunto e não sai do lugar. Me parece que esse é um exemplo típico de como a gente complica as coisas. A gente complica relacionamentos, a gente complica trabalho, a gente complica um monte de coisa desnecessariamente. Sim. Não chega a lugar nenhum, ficou só na complicação. Concordo com a tua ponderação ou discordância em relação ao relato histórico versus a sensação de época, perfeito. E sobre as mensagens, sobre essa... Parece que tudo com os aplicativos, né? Vamos falar do mundo do trabalho. Parece que tudo vem acompanhando, todas as demandas vêm acompanhadas do plantão da Globo de notícia urgente, né? Parece que tudo tem aquela tarja do urgente. E não é bem assim, né? Não. Pelo contrário, o que de fato que a gente resolveu de demanda no dia que realmente era urgente, né? Às vezes não. A maior parte das vezes, a gente não para pensar se aquilo de fato é urgente, né? Quem utilizou o MSN, que hoje caiu em desuso, que era um aplicativo de conversa antes do WhatsApp, vai lembrar que tinha um botão de chamar a atenção. Eu vou confessar que na época eu adorava aquele botão, porque era assim, você mandava uma mensagem para a pessoa, demorou, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, a pessoa não respondeu, clicava lá no chamar a atenção, tremia a tela da pessoa, né? A tela do computador, porque o aplicativo de mensagem era só no computador, não tinha no celular. E daí chamava a atenção da pessoa. Eu lembro muitas vezes estava lá fazendo outra coisa no computador, tremia tudo minha tela, era alguém chamando minha atenção, né? Isso é de uma invasão de privacidade, assim, sem precedentes, né? No WhatsApp não tem isso. Mas, às vezes, a pessoa te manda um WhatsApp, tu não responde na hora, a pessoa liga, né? Quase na sequência. Porque, como tu bem pontuou, Beverly, a gente está numa era de excesso exponencial de informação. E essa é a tônica da rede social. Não é um aumento geométrico, é exponencial de informação. E na comunicação humana também. Se a gente pegar algumas décadas atrás, como que a gente se comunicava? Queria mandar um recado para alguém. Como que era? Né? Ou você vai pessoalmente, presencialmente para falar com a pessoa, ou você envia uma carta, uma correspondência. Depois isso vai se atualizando. Depois, né, décadas depois, se a gente recorda aí há uns 20 anos, nós temos o e-mail, que é o quê? O correio eletrônico, né? Fazendo uma tradução. E-mail, você manda uma carta e você aguarda a resposta. Ele já é um pouco mais calmo na comparação com o WhatsApp. O WhatsApp ele é uma ferramenta de comunicação instantânea. E a gente se acostumou com isso de modo que essa percepção do tempo, ela mudou. Uhum. Né? Então, hoje a gente tem uma percepção meio complicada, meio confusa,
de que as pessoas são obrigadas a nos responderem de imediato. Senão, parece que a gente foi deixado no vácuo, que a pessoa não está dando importância para a gente, para a nossa demanda, e tudo virou urgência. No meu dia a dia de trabalho, Beverly, acontece muito de pessoas que entram em contato, por exemplo, para pedir um orçamento de trabalho, né? É incrível como os orçamentos as pessoas querem para ontem. Para ontem de manhã bem cedo, de preferência, né? E parece que se você não parar tudo que está fazendo para atender o orçamento da pessoa, parece que o mundo, de fato, vai ter uma hecatombe, um cataclisma. Muito bem. Você para, faz as coisas, envia a mensagem, envia o orçamento, a demanda para a pessoa, o que acontece? A pessoa some. Isso acontece muito, né, nas relações pessoais, nas relações de trabalho. Tudo ficou urgente e não necessariamente a pessoa precisa corresponder e às vezes nem se dá conta que o outro, né, o interlocutor, tem que interromper um fluxo de atividades ali para te responder de imediato, né? Então, é um exercício muito difícil, né? Porque quando nós estamos no papel de ter que responder uma mensagem rapidamente, a gente entende que é difícil, né? Agora, quantas vezes nós já não exigimos que o outro respondesse rapidamente, né? Seja no trabalho, nas relações pessoais, né? Você nunca fez isso, Beverly? Muito. Assim, de mandar uma mensagem e ficar ali esperando, Sim. ver se a pessoa está digitando, né? Porque no WhatsApp dá para ver se está digitando. E ainda fica esperando a pessoa terminar de digitar, né? Fica esperando olhando. De imediato, né? Olhando. Isso é um sinal de que a lógica do digital, a lógica do instantâneo, que foi boa para muitas coisas, ela também nos trouxe essa complicação de achar que tudo na vida precisa ser instantâneo e na hora. Parece que chegamos a uma conclusão aqui, nessa primeira parte do programa. Nós chegamos, me parece, Ronaldo, vamos ver se fecha nessa ou não, e se os ouvintes também concordam, mas nesse diálogo me pareceu que ficou muito claro, e eu concordo contigo, para mim veio um entendimento que talvez um fator da complicação que sentimos é essa imediatez estrutural. Isso. É porque é estrutural. Estrutural. É estrutural, né? Ou seja, ela está embutida em todos os sistemas, em todas as relações. Então, a imediatez foi talvez um fator que desencadeou a complicação. Convencionamos isso? Acho que sim. Acho que esse é um ponto comum da nossa conversa. Acho que sim. Também concordo contigo. Me pareceu que ficou muito claro isso. E traz luz, né? Porque nem tudo precisa ser imediato. Então, se não precisa ser imediato, como a gente também acabou de conversar nessa primeira parte, a gente começou a ver que talvez tirar essa imediatez da nossa vida para tudo, de forma estrutural, porque a gente pode escolher. Embora ela siga estrutural, a gente pode escolher adotar ou não. Assim como tem outras coisas que são estruturais que a gente pode escolher. Não, agora eu tomei consciência, eu não quero mais. Ok, então a gente vai tirando fora, né? E isso pode nos ajudar. A imediatez, então, como uma questão de fator complicador. Eu estava aqui dando uma procuradinha sobre essa questão do que é imediato, né, Ronaldo? E imediato é isso, né? Imediatez é ser rápido, é ser celery, que é diferente de ser apressado. Me parece que muitas vezes nós confundimos. Hoje de manhã me aconteceu uma coisa, eu estava saindo de casa, depois que eu te escrevi, porque eu saí atrasada hoje, Ronaldo. Eu estava saindo de casa e me aconteceu algo, eu fiz uma coisa com pressa, porque eu queria ser veloz. Na verdade, o que eu queria era ser veloz, mas eu estava com pressa. E acabou caindo, acabou que atrasou. Querendo fazer rápido, eu me atrasei. Quem de nós nunca? Quem de nós nunca quer fazer 20 coisas ao mesmo tempo e uma dá errado, ou duas, ou cai no chão, ou quebra, ou erramos, ou temos que fazer um trabalho dobrado, porque quisemos ter pressa. Então, pressa, já dizia o ditado, a pressa é inimiga da perfeição, né? A gente quer ser rápido, a gente quer ser celery, mas a gente acaba sendo apressado. Então, não confunda ser apressado ou ter pressa com ser rápido, que é uma tônica desse tempo também, né?
Muito bom. Tu vê como tem uns ditados que fazem sentido, fazem né? muito sentido, né? Nossa! A pressa é inimiga da perfeição. Parece um clichê. Um clichê, uma coisa tão comum, mas depois a gente chega a uma conclusão, a partir de uma discussão ali profunda, quase teórica, né? A gente vem com o quê? Com um ditado. Verdade, popular, né? Não precisa de muito... Olha, isso é simplificar, que respondeu né? muito bem, né? Isso é simplificar. Isso é simplificar o negócio. São 11h40, eu vou pedir licença ao Ronaldo, eu sei que já tem alguns ouvintes puxando a cadeira, participando conosco, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sem complicar, vou rapidamente fazer o intervalo, na sequência a gente já volta com os recados dos ouvintes. Não sai daí, participa conosco. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O aplicativo da Apopex já está disponível para o associado baixar no seu celular através da Google Play ou App Store. Pelo aplicativo, o associado pode visualizar sua carteirinha, saber sobre convênios e entrar em contato com a Apopex. Aplicativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. É simples para baixar, é fácil de usar. Onze horas e 41 minutos. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. 26 graus. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o segundo maior parlamento municipal do estado. Um espaço de diálogo para a construção de um futuro mais justo, humano e solidário. É aqui, na Casa do Povo, que discutimos e aprovamos leis que impactam diretamente na vida dos caxienses. Essa é a Câmara de Vereadores, há 132 anos, sendo o lugar e a voz da comunidade. Porta aberta para entrar e o motivo Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta segunda, dia 11. Peito de frango com osso congelado, R$10,90 o quilo no Super Apollo. Crisp Seara 300 gramas tradicional, R$9,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Escolhas saudáveis para uma vida mais leve. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras dos rótulos de alimentos para facilitar a vida de quem quer reduzir o consumo de açúcar, sal e gordura. As mudanças incluem alertas sobre excesso desses nutrientes e mais clareza na tabela nutricional. Leia o rótulo dos alimentos. Uma campanha da Rádio Câmara. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Você sempre me viu tradicional, mas essa é só uma parte de mim. Meu coração está na minha história, mas minha mente está na transformação. Sou feita de aço, de vinho, de sonhos e de evolução. Muito prazer, eu sou a Serra Gaúcha e agora a Unimed também leva meu nome. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h45, de volta. Este é o Tá na Pauta especial de segunda-feira, um bate-papo sincero, verdadeiro, profundo, aqui sobre coisas do cotidiano. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno comigo, ele que é jornalista, é mestre em letras e cultura, e você, da audiência. Nosso assunto é sobre que momento foi em que ficamos tão bons em complicar tudo, né? A gente é um complicador por natureza. Deixa-me passar aqui alguns ouvintes. A Ana Célia está acompanhando, que está se divertindo conosco aqui no programa. Manda um cardzinho de bom dia. A Leia Moraes também, renovando a amizade agora aqui no Tá na Pauta, acompanhando o programa. Leia, um abraço. A Leia é do tipo de pessoa que não complica. São poucas, são raras, eu diria sim que são animais em estimação, os que não complicam, né? Leto vai ganhar aí um distintivo de em extinção, em extinção, que são pessoas que não complicam, né? Deixa eu ver quem mais. A Isabel participando com a gente aqui. Ela diz o seguinte, vamos ver se sai o recadinho. Diz a Isa, eu penso que a complicação vem em algumas culturas e hábitos, como na escola e no trabalho, onde a complexidade é valorizada. E a partir disso somos treinados a pensar que mais detalhado, melhor. Isso nos condiciona a complicar mesmo. Em tarefas simples, né? Tarefas que poderiam ser simples, a gente acaba complicando. É um grande paradoxo. Hoje em dia, com tanta tecnologia, há algumas situações, né, que tornam mais complexas que há décadas atrás. Então, a Isa faz uma boa ponderação na linha que o Ronaldo fez antes, que é separar o que é complicado do que é complexo. Tem coisas que são complexas, né? E tem coisas que são complexas e complicadas. E tem coisas que são só complicadas. Será que a gente consegue separar uma coisa da outra? Me parece que o complicar está aí. Por exemplo, a gente misturou tudo. A gente misturou pressa com velocidade e rapidez. A gente misturou o que é detalhado e necessário com algo que poderia ser superficial. A gente misturou o que era complexo com o que é complicado. E aquilo que é complexo e complicado, a gente tá misturar. Acho que essa é uma outra coisa que faz a gente chegar num ponto em comum. A gente chegou à conclusão de que a imediatez estrutural pode ser um problema que leva as pessoas à complicação e talvez a falta de entendimento sobre cada coisa, colocá-las no seu lugar. Será que é isso, Ronaldo? Talvez, e eu coloco um talvez bem grande aqui, esse imediatismo, essa cultura do imediatismo misturada com esse excesso de informações que a gente falou ali no primeiro bloco, tenha deixado a nossa visão um tanto quanto turva para entender e colocar as coisas nos seus campos corretos, nas suas caixinhas, né? Tem uma coisa... tem mais recados ou posso seguir? Não, pode seguir. Tem só um mais bom dia aqui. A Vera também mandou um bom dia. E já agradecendo também a Isabel, a Ana Célia, a Leia pelos recados. Eu fui buscar, assim, quando veio o assunto, uma coisa que me complica a vida, né? E que talvez outras pessoas se identifiquem, mas quando a gente abre... Na internet isso está cheio, que são os manuais de vida perfeita. Eu fiz uma lista breve, coloquei aqui no meu celular, mas... Vê se não irrita, Beverly. É uma coisa que me irrita demais, porque a gente está lá rolando, a gente quer se divertir um pouquinho quando abre o Instagram, quando vai para as redes sociais, né? A gente quer passar um pouquinho o tempo, né? O Instagram virou o novo trocar o canal da televisão, né? Quando a gente quer descansar um pouquinho, às vezes a gente pega ali e quando vê tá assistindo uns vídeos. Eu adoro vídeo de limpeza de tapete, sabe? Aqueles tapetes sujos, tudo embarrado, e as pessoas vão com as vassourinhas lá e começam a limpar. Mas enfim... No meio disso tem os nossos queridos influenciadores, alguns são bons, outros não, e lá vem os manuais de vida perfeita. Eu fiz uma lista aqui de coisas que me aparecem com frequência. Para ter uma vida muito boa, a gente precisa ter uma alimentação saudável, o que às vezes implica fazer a própria comida. Tem que praticar 1 hora de exercícios todo dia, tem que meditar 30 minutos por dia, porque meditação é importante para a gente não ficar ansioso. Aí nós vemos que é preciso também tomar sol, 30 minutos, de preferência ao ar livre num parque, né? Todo dia, porque senão também a vitamina D vai lá embaixo. Não bastasse isso, a gente precisa fazer o skincare, cuidar da saúde da pele do rosto,
tomar 2 litros de água por dia, dar 6 abraços por dia. Isso aí tem aparecido para mim, assim, com uma frequência na internet. Tem que dar 6 abraços por dia, porque daí libera uma toxina lá no corpo. Não sei, acho que é oxitocina o nome? Ocitocina. Ocitocina, que é uma sensação de bem-estar. Mas não podem ser 4, 3 abraços, tem que ser 6, Beverly. Não, se for 5, cai os braços fora. Cai os braços fora. Isso. Tem que ler as notícias do dia para ficar bem informado, porque a gente não pode estar por fora do que está acontecendo. Tem que ler um livro por mês, né? Porque a gente faz as resoluções lá no fim do ano, né? Ler tantos livros. Daí tem que assistir um filme por semana. E passar 10 minutos de fio dental, senão a gente vai ter problema dentário e cárie. E, por fim, 8 horas de sono. Quem é que não fica ansioso com essa lista toda, Não, me diz? Essa lista aqui já é o suficiente pra gente começar a ter uma crise de ansiedade. Palpitou, tremeu a minha pálpebra só de ler essa lista aqui. E ela é muito comum. A gente e de novo, né, falando desse excesso de informação e de estímulo. É um ponto que tu tocou no bloco passado, que é importantíssimo, né? O estímulo, ele vem de uma maneira chamativa, com cor, é algo agradável ao olho, né? E tudo isso aqui, eu fiz essa lista rapidinho, olhando as coisas que aparecem no dia, assim, num fim de semana, no Instagram. Eu fiz essa lista rapidamente. Ninguém fala que para ter uma vida tranquila também é importante fazer nada. Né? Porque nessa lista que eu li... Tem que fazer, né? Tem que fazer. É só... O que vale é o fazer. Né? A gente ficou escravo do estar fazendo alguma coisa. Quando a gente está deitado na cama ou no sofá sem fazer nada, parece... e vem aquela sensação de culpa, né? Porque a gente não está produzindo, não está colaborando com o progresso da sociedade. Parece que tem uma obrigação. Eu vi uma entrevista da Marília Gabriela, tempos atrás, que está no YouTube... E ela perguntavam para ela o que ela gostava de fazer nas horas vagas, e ela disse que era fazer nada. Ficar sem fazer nada era algo que ela apreciava. Se a pessoa não consegue fazer nada, quem sabe fazer pouco, né? A gente não tem o costume... Tem um teórico italiano, que é o Domenico De Masi, que escreveu a respeito do ócio criativo, né? De o quão importantes são os momentos do ócio, ou seja, né, a palavra bonita por não fazer nada, como eles são importantes para a criatividade, para a gente ter ideias e também, né, para que quando a gente... esteja fazendo alguma coisa, a gente tenha tido um respiro psicológico, um respiro mental, descansar, né? Tu sabe, Ronaldo, você me pontuou ali as coisas que te complicam a vida. Eu também quero fazer questão aqui de pontuar algumas coisas que complicam a minha vida e já imaginando que sejam também coisas que complicam a vida das pessoas que estão acompanhando a gente. Isso é um checklist, veja se bate com as coisas que complicam, né? O Ronaldo complica essa ideia, né, de um manual da vida perfeita. Como é que você faz para ter uma vida perfeita? Eu sei que muita gente busca isso na internet ou nos meios disponíveis e mais do que ajudar, complica. Eu concordo contigo, não é o meu caso porque eu não busco nada disso, não gosto, passo para frente, mas poderia ser um fato, Ronaldo, porque é comum. Ouço muitas pessoas falarem isso. No meu caso, o que complica a minha vida é discussão. Discutir, eu fui abrir aqui que nem o Ronaldo também, o que é discutir? Discutir é debater, examinar, investigar, tendo em vista provas e razões dos prós e dos contras. Veja, discutir em si não é ruim. O problema é que a gente está bombardeado de momentos em que precisamos discutir, defender nossas ideias o tempo inteiro como se fosse uma guerra. É nós contra eles o tempo inteiro, e isso não estou falando de política, eu estou falando agora da vida. Né? O Ronaldo quer viajar nas férias para Maceió. Eu quero viajar para Porto Seguro. E a gente fica discutindo e não chegamos a um denominador comum. Só entra em discussão. Aí qual a solução que normalmente se apresenta? Eu decido ir para outro lugar e ele para outro lugar para não ficarmos nessa discussão. O que a gente já cria? Uma nova discussão. Não... É isso, é o discutir por discutir. E isso para mim é uma complicação da vida moderna que eu não sei por que a gente faz isso, mas a gente está fazendo isso, todo mundo. Para mim, outra coisa é o trabalho em dobro.
A gente tá fazendo tudo 2 vezes, Ronaldo. Não sei você, mas eu me sinto o dia inteiro fazendo 2. Nunca eu consigo fazer na primeira. Tudo tem que fazer 2 vezes. Vou dar um exemplo que você deu ali da comunicação. Hoje as pessoas, elas nos mandam um e-mail que tem ali a possibilidade de colocar alta prioridade, que é uma novidade, como se fosse tremer a tela. Fica vermelhinho, fica um negócio vermelho. As pessoas nos mandam ali alta prioridade. Tudo é alta prioridade. Num mar de e-mails, você vai olhar qual o alta prioridade por primeiro, óbvio, né? Tá marcado. E aí começa assim, uma história, uma narrativa, nada... Você tem que ler o e-mail todo, não raro, comprido, com vários anexos, para você chegar à conclusão de que aquilo 0 tinha de prioridade, muito menos para colocar ali alta, né? Não diz o que veio, que é uma das coisas que eu noto. As pessoas hoje, elas dizem muito para dizer nada. Então, falta objetividade. Qual é o problema? Qual é a situação? Vamos começar do começo, né? Não, elas fazem todo um enredo para chegar em algo que você não sabe mais o que é. Chega lá no momento, mas do que nós estamos falando mesmo? Não sei. Então, isso para mim é um complicador e acaba que muitas dessas pessoas, elas mandam esse e-mail em alta prioridade, por exemplo, e elas mandam tudo igual no WhatsApp. Tudo igualzinho no WhatsApp. Porque poderíamos nos colocar ali no WhatsApp assim, olha, eu te mandei um e-mail, dá uma olhadinha lá, porque é importante. A gente faria o quê? A gente iria lá pro e-mail. Mas a pessoa bota tudo de novo, Ronaldo. Igual, a ideia do copiar e colar. Como se fossem mesmas plataformas, enfim. Isso para mim complica, porque tem 2 trabalhos. Ler o WhatsApp, ler o e-mail, para chegar à conclusão de que não devia ter lido nenhum dos 2. Mais ou menos isso. Estamos divertindo hoje aqui, Beverly. Esse assunto rende muito. Rende, né? E a terceira coisa é ter que explicar tudo. Estamos numa época em que tudo que tu for dizer, tu dá um comando, tu tem que explicar tudo. Se você disser, e isso eu tô dando um exemplo pessoal, corre, atravessa a rua correndo, te abaixa, tu tem que explicar antes. Aí se era um tiro, a pessoa primeiro tomou o tiro, porque não adiantou dar o comando, tu tem que explicar, te abaixa porque tem vindo um assalto, vai vir uma bala, tem uma bala perdida, tu pode correr. Já foi, né, Ronaldo? E isso se perpassa por tudo. Tudo que você for fazer, tu tem que explicar, dar uma explicação, até para criancinha pequena. Por que tu tem que comer brócolis? Tu tem que contar todo. Come o brócolis. Em outro momento, quando der tempo, a gente fala sobre o assunto. Quando chegar na época certa, vai entender. É muita explicação para quase nada. É muito retrabalho e é muita essa questão da discussão. Para mim, são os 3, assim, complicadores do dia a dia. E essas 3 situações que tu trouxe se resumem, talvez, ao cansaço, né? É um cansaço de coisas repetitivas e que estão no cerne da complicação. Lembra quando a gente foi lá pro dicionário e viu que a complicação tem a ver com algo desnecessário que foi colocado ali no nosso caminho, né? Total. São coisas complicadas, sim, Beverly. Total. Bom, enfim, os ouvintes me mandaram aqui 1000 carinhas, todo mundo concordando, achando que é isso aí mesmo. Ronaldo, a gente vai ter que acabar o programa, então, sem delongas. Me parece que a gente conseguiu aqui fazer um bom apanhado sobre, talvez, né, a etimologia ou a origem do porquê ficamos tão bons em complicar e, obviamente, um antídoto para isso. Você gostaria de fazer esse fechamento? Eu gostaria de dizer que tudo aquilo que a gente conhece, que a gente consegue identificar, nomear, fica mais fácil de enfrentar, ou pelo menos de saber se portar melhor diante dos inúmeros desafios que nós temos. Eu gostaria de fazer um parêntese, Beverly, até quebrando um pouco o protocolo, mas quem apoia a literatura, a cultura, eu gostaria de convidar para ir na página, no perfil do Instituto de Leitura Quindim, no Instagram, e assinar um manifesto chamado Uma Casa para o Quindim. Para quem não conhece, o Instituto de Leitura Quindim é uma biblioteca de referência infantil e juvenil que fica em Caxias do Sul. Atualmente fica no Pátio Eberle, ali na Rua Sinimbu, e vai precisar sair do prédio. Ela recebeu uma notificação para deixar aquele espaço e hoje Caxias do Sul corre o risco de ficar sem uma biblioteca infantil e juvenil de referência não só regional, mas de referência nacional, né? A empresa que administra o espaço, salvo engano, é a GCI Empreendimentos, pediu a sala de volta do Instituto Quindim para devolver no dia 30 de novembro.
Então, a equipe do Instituto está lá encaixotando o livro, retirando as coisas do Instituto, e milhares de crianças e famílias que são associadas vão ficar sem poder retirar os livros. A gente fala tanto da importância da leitura, da educação, né? E Caxias do Sul corre o risco de ficar sem uma biblioteca infantil de referência. Então, eu estou fazendo essa divulgação aqui, quase uma propaganda, Beverly, até me desculpa por quebrar o protocolo, Imagina. mas é um manifesto que eu já assinei e a gente não pode correr esse risco. É muito triste que em 2024 nós estejamos fechando bibliotecas. Na semana passada, especificamente no dia 6, quarta-feira, nós fizemos um programa especial aqui no Tá Na Pauta com o Delcio Agliardi, que é escritor, né, uma das pessoas que frequenta, enfim, o próprio Quindim também, especificamente sobre isso, né, o anúncio do fechamento do Instituto de Leitura Quindim. Para quem quiser entender por que uma biblioteca é tão importante, volta lá no dia 6 também, vai entender, assina o manifesto, mas vai entender melhor, se apropriar dessas informações com escritor, com gente que tem referência para isso, né? Claro que o Ronaldo também tem, mas é só para a gente fez um programa inteiro sobre isso. E a metáfora que a gente usou, Ronaldo, foi que no mundo das fadas, no mundo de Tinkerbell, no mundinho das fadas, a cada riso, o primeiro riso de uma criança, né, quando nasce um bebê e ele sorri pela primeira vez, no mundo das fadas nasce uma fadinha. E qual é a lógica inversa, né? A lógica inversa seria o que acontece no mundo real quando no mundo das ideias uma biblioteca fecha. Era essa a perspectiva. Vai lá, escuta, porque vale a pena acompanhar. Ronaldo, muito obrigada, viu? Um abraço, boa semana. A gente fica por aqui, conteúdo armazenado e disponível em vídeos no Facebook.